Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Jobis e você está no Jobis FC, um canal que aborda a deficiência, mais especificamente a visual, mas não só, através de um prisma humano. Então a gente não discute vieses teóricos, acadêmicos ou mesmo tecnológicos, mas a gente fala sobre como que ter uma deficiência importante afeta e como a gente pode pensar em soluções para isso. E esse canal é dedicado a qualquer pessoa que se interessa pelo assunto. Então, pode ser pessoa com deficiência, pode ser professor, pode ser familiar, namorado, curioso, qualquer pessoa, tá? Hoje eu recebi uma mensagem de uma colega nossa que eu conheço há algum tempo. Ela perdeu a visão assim do nada, então ela enxergava e depois ela não enxergou mais, né? Aconteceu um problema de saúde. E hoje, depois de alguns anos, acho que 3 anos, ela me mandou mensagem me contando que pela primeira vez ela foi à padaria perto de casa com as suas próprias pernas. Então ela conseguiu pegar a bengala, ir para a padaria sozinha, comprar o que tinha que comprar e voltar para casa. E aí ela contou que ela percebeu que o que ela mais tinha medo não era o caminho, não era a travessia da rua, era o capacitismo. Então ela tinha muito medo das pessoas abordarem ela e dizerem coisas desagradáveis para ela. Gente, eu já vi essa conversa em várias ocasiões. Inclusive, muitas pessoas disseram mesmo assim pra mim: eu não saio de casa de medo do que as pessoas vão dizer. E assim, ó, desculpem, a gente tem o seguinte quadro. As pessoas com deficiência, a gente não é a única minoria. Então, as mulheres, por exemplo, muitas são assediadas praticamente todos os dias, a depender dos espaços. Então, a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, em que temos alguns entendimentos bastante complicados a respeito do corpo feminino, da nossa sexualidade, e as mulheres elas lidam com isso com bastante frequência. A gente também a gente vive numa sociedade muito racista. Então, as pessoas pretas, né, elas também passam por muito preconceito. E, nossa, hoje tá ruim. A gente também tem uma comunidade bem grande LGBTQIA+, formada por gays, lésbicas, bi, trans e pans e tudo mais, né? E alguns desses grupos sofrem muito preconceito. Bastante. Por que eu tô dizendo isso? Porque essas pessoas, elas precisam sair de casa. Então, uma mulher, ela não pode falar assim: nossa, eu acho que eu vou sofrer assédio, então eu não vou trabalhar. Eu acho que eu vou sofrer assédio, então eu não vou pra praia. Uma pessoa negra, ela não pode, de repente, eu acho que vão achar que eu roubei, ou sei lá, então eu não vou no supermercado fazer compra, né? Elas precisam sair de casa, porque esse é o corpo que elas têm. Não dá pra eu pegar um corpo não feminino ou com uma pele de uma outra cor, né? E aí eu acho muito bacana quando eu escuto as pessoas da comunidade LGBTQIA+, elas muitas têm muita vergonha, né, de dizer aquilo que realmente são por causa, justamente pela rejeição. Então, muitos amigos se afastam, a família muitas vezes rejeita, às vezes até elas perdem a casa. Mas chega um momento que elas não dão conta, que elas falam: olha, eu tô vivendo 2 vidas, eu não tô vivendo quem eu sou. Então, muitas ou se matam ou vivem vidas muito infelizes ou se assumem e pagam para ver. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu fico falando o tempo todo que pessoas com deficiência são pessoas humanas, acima de serem pessoas com deficiência. E hoje, muitas milhões de pessoas elas estão fora da casinha e, portanto, elas são expostas a terem experiências ruins na rua. E, infelizmente, é através dessa exposição
que a gente vai fazer um processo de psicoeducação coletiva para os nossos companheiros que de repente não estão incluídos em nenhum grupo minoritário, o que eu acho muito difícil, gente. Eu não sei se existem muitas pessoas por aí que são totalmente brancas e não tem nenhum parente nem amigo com deficiência, quer pela idade, quer por uma questão de saúde, e que não são nem tem nenhum amigo membro da comunidade. Daqui a pouco as exceções vão ser tantas que os grupos minoritários não vai ter. Não vai ser mais assim o nome, a forma da gente falar, né? Então, eu penso que se a gente for esperar não ter preconceito para viver a nossa vida, a gente não vai viver. Independendo da sua crença transcendental, que cada um tem a sua e isso é legítimo, isso é certo, essa vida que a gente tem aqui, essa oportunidade de existência, ela tem data de validade. Então, em um curto espaço de tempo, o seu tempo aqui vai ter acabado, você não vai mais existir. Você não vai mais ter esse corpo, essa saúde, essas possibilidades. Isso vai ter sido tirado de você. Então, o interessante, o ideal é a gente conseguir se fortalecer cada vez mais, fortalecer a nossa autoestima, o nosso respeito, a nossa empatia também com o outro, porque às vezes a pessoa que trata a gente com preconceito, ela tá numa situação também muito, muito difícil também. Não que isso dê direito, mas isso ajuda a gente a entender o que tá acontecendo ali, né? E a gente precisa existir. A gente precisa viver, sabe? Com medo, com tudo isso. E quando a gente se aceita, a rejeição dos outros dói menos. Isso aí todo mundo que já passou por algum processo de se assumir vai concordar comigo. Então, se eu me aceito como eu sou, ver uma pessoa falando que eu sou menos, ver uma pessoa falando que eu não sou capaz, ver uma pessoa falando que eu vou pro inferno, sei lá o que as pessoas podem dizer, fica mais como uma opinião não solicitada que como uma verdade sobre a gente. E o impacto vai diminuindo cada vez mais. Eu teve uma época na minha vida que eu aprendi a ter vergonha de mim. Eu aprendi que se eu andasse na rua as pessoas iam olhar para mim, as pessoas iam me apontar, as pessoas iam me julgar. E eu passei uns anos bem assim, refém dessa teoria, sabe? Eu realmente comprei isso para mim. E hoje eu faço o que eu precisava fazer e as pessoas são as mesmas. Quem mudou fui eu, né? E muita gente que antes achava coisas de mim, de incapacidade, hoje me respeita, porque a gente não ensina só com as palavras, a gente ensina com as nossas atitudes também. E eu não tô falando só atitudes de você dar lá uma resposta lacradora na pessoa que te disse uma coisa sem noção, mas às vezes você sorri e não fala nada. Não para você ser submissa, mas para você realmente se dar o direito daquilo não ser seu, né? Se uma pessoa fala para mim um negócio muito ruim, eu não preciso pegar isso, levar para minha casa, levar para minha cama, pro meu travesseiro e deixar lá com ela, sabe? E eu acho que isso vale para todo mundo, né? A gente precisa, aos poucos, aprender a limitar também o poder que o outro vai ter sobre a gente, porque senão a vida fica mais pesada. É isso que eu penso sobre a colocação da nossa amiga, né? Espero que ela possa ir à padaria todos os dias e também à farmácia e à praça e para onde ela quiser. E se as pessoas falarem besteira, paciência, né? Cada um tem uma boca para usar como puder. Então, às vezes, a ignorância nossa de cada dia, nós também somos ignorantes também em tantas coisas. Então, a gente vai aprendendo a ter também um pouquinho de generosidade com as coisas, a depender do contexto. Um abraço grande, gente.